Está começando mais um Cinemando e hoje eu vou falar de Tubarão, lançado em 1975 e dirigido por Steven Spielberg. E o filme Tubarão não só lançou ao estrelato Steven Spielberg, como criou o gênero blockbuster, o tal do arrasa quarteirão. E apesar desse viés filme de entretenimento, Tubarão é uma grande obra. Ele consegue aliar diversão e qualidade, que talvez seja a grande característica do Steven Spielberg. O interessante é que o diretor tinha apenas 28 anos quando foi chamado para dirigir O Tubarão, adaptar o livro Jaws para o cinema. E ele só foi chamado por conta de um filme que ele fez anos antes, chamado Duel, que ele tinha feito para a televisão. E é muito bizarro porque o filme conta a história de um maluco que é perseguido por um caminhão. Cara. Duel é tão foda, é tão tenso, que quando os produtores viram o filme, eles pensaram assim, porra, se o maluco consegue fazer esse estrago com um caminhão, imagina o que ele vai fazer com um tubarão gigante, maluco. E não deu outra, Tubarão foi um baita de um sucesso. Ele custou 9 milhões e arrecadou mais de 450 milhões de dólares. E é óbvio que, como qualquer obra-prima, foi difícil pra cacete fazer esse filme. Só pra vocês terem uma ideia, Tubarão foi filmado numa ilhazinha minúscula no litoral americano. Os caras ficaram meses nessa porra dessa ilha sem contato com ninguém, maluco. Porque eles precisavam de uma praia que tivesse uma longa extensão rasa, para que eles pudessem colocar, veja bem, um trilho no fundo d'água. A ideia maluca dos caras era colocar um trilho no fundo d'água para que eles pudessem movimentar um tubarão mecânico pela praia. É óbvio que deu muita merda. Você imagina uma porra de um tubarão mecânico dentro d'água? Ele simplesmente se desfazia, meu irmão. Os caras trabalhavam, pegavam a porra do tubarão, colocavam no mar, ele desmontava. Cara, a situação era tão ridícula, o bicho era tão escroto, que o Spielberg deu um apelido carinhoso pra ele, o Grande Cocô Branco. E isso, óbvio, acabou atrasando muito a produção, E a equipe toda naquela porra daquela ilha sofrendo sem ter contato com ninguém. Os atores, a equipe técnica, todos estavam desesperados. Todos queriam a cabeça do Spielberg. Para vocês terem uma ideia de como o clima estava tenso, teve um jantar organizado pelos patrocinadores que simplesmente rolou uma guerra de comida. Os caras estavam tão à flor da pele que eles começaram a jogar comida um no outro. O mais foda, o mais maneiro é que o Roy Scheider, que é o delegado do filme, protagonista, ele pega uma porra de uma torta, maluco, e joga na cara do Steven Spielberg, na cara do diretor, maluco. Ele estava se vingando. Vocês imaginam o que é para um diretor de um filme de 28 anos, nerd recalcado, levar uma tortada na cara do protagonista do filme? O Spielberg conta que depois das gravações, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele estava em pânico. O cara disse que simplesmente se enfiou num quarto de hotel e ficou lá alguns dias, cara, para tentar voltar ao normal. Tamanho era o medo dele de que o filme fracassasse. Mas a gente sabe que o filme foi um puta de um sucesso e o público lotou o cinema, Tipo assim, as pessoas gritavam, enlouqueciam, desmaiavam, vomitavam vendo o filme. Parece zoação, mas quem não gostou muito do sucesso do filme foi o próprio animal, o próprio tubarão. Porque, tipo assim, ele passou a ser odiado pelas pessoas, cara. Pra vocês terem uma ideia, as praias simplesmente esvaziaram, maluco. O bicho foi taxado de assassino e a pesca do tubarão cresceu assustadoramente. Mas quais são os fatores que fizeram ele ter tanto sucesso? Eu hoje vou falar do principal, do mais importante, que é o próprio tubarão. Porque não só o tubarão já é um bicho muito do assustador, como o próprio Spielberg e a equipe dele tiveram uma puta de uma sacada ao retratá-lo. Ou melhor, ao não retratá-lo. Você pode perceber, cara, o tubarão ele quase não aparece no filme. Até a metade do filme ele simplesmente não aparece. O mais foda, cara, é que isso não só escondeu a tosquice que era o tubarão mecânico, como ajudou a criar ainda mais tensão e suspense. Porque quando você não vê o vilão, tudo fica muito mais assustador. Você não sabe quando ele vai surgir, você não sabe como ele vai surgir. E aí é foda, porque a qualquer momento ele pode atacar. E o pior, cara, é que quando o vilão não aparece, você acaba imaginando ele. E aí é muito foda, porque você vai imaginá-lo da pior maneira possível. A sua imaginação vai ser o elemento mais poderoso para criar terror, para criar suspense em você. E aí, cara, quando o diretor sabe disso, ele cria de fato um filme muito assustador.
Mas não é assustador pelo que aparece na tela, não. É assustador pelo que não aparece na tela. E essa, sem dúvida, é a grande sacada do filme Tubarão. Mas aí tem um detalhe. Se você esconde tanto o vilão, de alguma maneira você precisa representá-lo. Você precisa induzir ao público de que ele está lá. Você não está vendo, mas ele está lá. E aí, meu amigo, vem a segunda sacada. Vem um elemento preponderante para o sucesso do filme. A trilha sonora de John Williams. Porque será a trilha sonora que vai fazer o papel do vilão, que vai representar o tubarão. Tá todo mundo brincando na praia, se divertindo, jogando bola, nadando, bababá, e do nada... Dum, 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 dum. Fudeu. Corre que deu merda, cara. Os caras estão no barco, batendo papinho, tomando um goró, contando história e... Dum, 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 dum. Fudeu, bicho, deu merda. E é isso, meu irmão. A trilha tocou, o tubarão está por perto. Cara, esse artifício é muito foda. Você está usando uma trilha sonora para ocupar o papel do vilão, para representá-lo, quando ele não está em tela visualmente. E o mais surpreendente dessa história é que quando o John Williams apresentou a trilha sonora para o Spielberg achou que era uma piada, uma brincadeira, maluco. Sem dúvida nenhuma eu posso afirmar aqui que essa trilha sonora é uma das trilhas mais importantes, mais atuantes num filme, cara. É impressionante, é coisa de gênio, é muito foda. E mais pro final do filme vai ter outro elemento que, assim como a trilha sonora, vai representar, vai fazer o papel do tubarão. E esse elemento, cara, são os galões que eles amarram nos arpões assim e jogam no tubarão, né, para ficar preso nele. O tubarão ele é tão forte que ele consegue mergulhar, afundar com esses galões. E aí é muito foda, porque eles estão conversando no barco lá, tranquilões, e do nada, brum, surge os galões, cara. E aí toda vez que o galão emerge é porque o tubarão voltou. E isso cria um efeito muito foda, cara. Porque você vê só os galões e eles vão seguindo assim pela água, assim, e você sabe que é o tubarão. Eles conseguiram representar o animal, né? Não só usando a famosa barbacana, né, para fora d'água, mas com a trilha sonora e os galões. Estupendo, cara. Coisa de gênio. E na dica do Cinemano de hoje, eu vou na molezinha. Eu vou indicar exatamente o Duel, o primeiro filme do tio Spielberg, que veio para o Brasil com o nome de Encurralado. Como eu havia dito, o filme foi feito para televisão e lançado em 1971. E a história é exatamente o que eu tinha dito. O protagonista estava na estrada com seu carrinho, fechou um caminhoneiro, o caminhoneiro ficou puto e simplesmente decidiu perseguir o cara até matá-lo, mano. História simples, enredo simples, mas filme foda. Encurralado. O Cinemano fica por aqui. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe, divulgue, critique, elogie, que dá muito gás pra gente poder continuar com o nosso trabalho. E é isso, cara. Que vocês vejam muitos filmes e um grande abraço.